Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para dar início ao nosso curso ADM Express, focado aí no que você realmente precisa saber para chegar e mandar muito bem nas provas de administração. Espero que você esteja animado para essa nossa primeira aula. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre processo administrativo. Para entender bem o processo administrativo é importante que você tenha muito claro o que é administração e o que é organização. Então vem comigo para a gente começar a nossa aula. Primeira coisa, tá, gente? O que a gente vai estudar hoje? Como é que isso é cobrado lá no seu edital? Aparece no edital assim: noções de administração, conceitos de administração, funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, processo administrativo, papéis do administrador, habilidades do administrador, eficiência, eficácia e efetividade. Então vamos estudar tudo isso de maneira muito objetiva, bastante direcionada. Primeira coisa que você tem que saber, afinal, o que é administração. Então, tem que saber o que é administração. E existem diversas formas de conceituarmos a administração. A primeira forma é uma forma etimológica, ou seja, a partir da palavrinha administração. Nessa forma de conceituar, nesse conceito mais etimológico, a gente pode dizer que a administração nada mais é do que ad mais minister, que vem do latim, que significa direção para subordinação ou obediência. Então, traduzindo esse conceito mais etimológico, a administração é a função que se desenvolve sob o comando de outro, uma atividade que se recebe por delegação. Então, nesse sentido mais etimológico, a administração é aquela função exercida sob delegação de alguém. Como assim, Marcelo? Como assim? Porque qual a ideia, nessa origem mais etimológica? Nós temos um indivíduo que é dono do capital, dono do dinheiro, e ele delega essa responsabilidade de gerir aquele patrimônio, de gerir aquele dinheiro para o administrador. Então o administrador seria essa pessoa que recebe a delegação do dono do capital para gerir os negócios. Então esse é o conceito etimológico, ou seja, a partir da palavrinha administração. Mas existe outro conceito, o conceito objetivo, ou o conceito de administração enquanto processo. E o que diz esse conceito de administração enquanto processo? Primeira coisa, ele foi desenvolvido por Henri Fayol, um autor muito prestigiado dentro da administração, um engenheiro francês, que foi o primeiro a conceituar a administração dessa forma. Nesse tipo de conceito, a gente está definindo a administração a partir daquilo que ela faz, E o que ela faz? Ela realiza as funções administrativas. Então, toda vez que você vira um conceito de administração enquanto processo, você vai ter essa estrutura. Eu vou estar descrevendo as funções administrativas, que a gente já vai falar quais são, mas saiba aí que é basicamente planejamento, organização, direção e controle, Então você vai falar que a administração é planejar, organizar, dirigir, controlar. Para o quê? Para alcançar objetivos da organização. Então, existem várias formas de você conceituar a administração enquanto processo, mas ela sempre vai respeitar essa estrutura. Você vai descrever um conjunto de funções administrativas, ou seja, aquilo que a administração faz, e vai dizer que essas funções são utilizadas para que a organização atinja os seus objetivos. Então, aqui um exemplo, nesse exemplo até que é o que a Venato utiliza para conceituar a administração. Ele diz assim, olha, a administração é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos e competências a fim de alcançar objetivos organizacionais. Então perceba que respeita justamente a estrutura. Eu descrevo diversas funções administrativas e digo que elas são utilizadas para alcançar os objetivos da organização. Belezinha? Então essa é a segunda forma de conceituar a administração. Essa é a forma mais cobrada, então fica atento, porque se você tiver que conceituar a administração, conceitua dessa forma. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar para alcançar objetivos organizacionais. E temos, por fim, uma terceira forma de conceituar a administração, que foi desenvolvida por Henry Mitzberg, que também é um autor bastante importante dentro da administração, e ele diz que a administração é uma mistura, é um triângulo no qual se encontra um pouco de arte, um pouco de tecnologia e um pouco de ciência.
Então o que Mitzberg diz, gente, é que a administração é sim uma ciência, né? Ela segue o método científico, ela desenvolve conhecimento seguindo o método científico. Mas não basta só ter o conhecimento científico, você tem que transpor esse conhecimento científico ali para a prática, para o dia a dia das organizações. Então, de maneira mais prática, né? Diversas pesquisas foram realizadas, né, de maneira científica e se identificou que melhores soluções são obtidas a partir de ideias divergentes. Então, quanto mais ideias eu tiver, né, melhor tendem a ser as soluções que vão ser criadas. Então, esse foi o conhecimento científico desenvolvido. Fizeram pesquisas e constataram isso. Beleza, mas como eu transformo esse conhecimento científico em prática para a organização, né? Então, eu vou ter que transformar esse conhecimento em prática. E isso a gente faz em administração por meio das tecnologias, né? Então, Mitzberg diz, olha, não basta ter ciência, precisa também ter tecnologia para eu transportar aquele conhecimento científico para a prática. As tecnologias e a administração quase sempre são ferramentas, são os nossos instrumentos. Como é que isso foi utilizado na prática? Aquele conhecimento de que mais ideias geram mais soluções, por meio da tecnologia chamada brainstorm. Brainstorm é uma ferramenta de gestão que a gente utiliza para estimular que as pessoas deem novas ideias. Então a gente pega o quê? Um conhecimento científico, agrega uma tecnologia e transforma aquele conhecimento científico em uma prática na organização. É por isso que Henry Mitzberg diz que, olha, é preciso sim ciência, mas é preciso tecnologia para a gente transportar esse conhecimento em uma prática, em uma ferramenta, e aí conseguir colocar no dia a dia da organização. Então envolve também uma prática, uma arte. E é por isso aqui que Mitzberg diz, olha, a administração é uma mistura de arte, tecnologia e ciência. Então essas aí são as três principais formas de conceituarmos a administração. Vamos direto para questões aqui. A parada é assim, é aprender um pouquinho de teoria, já vamos para as questões. É o ADM Express, né? Consulplano, Prefeitura Patos, Agente 2015. As organizações estão em todos os lugares. A sociedade moderna jamais teria alcançado o nível atual de estruturação sem a contribuição da ciência da administração no desenvolvimento das empresas, seja nas áreas industrial, comercial, educacional ou agrícola. De fato, a vida das pessoas depende direto ou indiretamente das organizações, desde o dia em que nascem até o dia em que morrem. Sobre o conceito mais amplo de administração, assinale a alternativa correta. Então ele quer aí para a gente analisar os conceitos de administração. Vamos ver. Alternativa A, garantir que a empresa consiga atingir o resultado financeiro esperado em determinado período. Gente, aqui ele está falando só em resultado financeiro, né? O objetivo de uma empresa não é só resultado financeiro, né? Tem que atender todas as partes interessadas, empregados, sócios, sociedade. Então aqui está incompleto, ele quer o conceito mais amplo, não é o nosso gabarito. Vamos ver a B. Controlar os recursos materiais, garantindo a sua integridade e o seu correto acondicionamento adequado nos estoques. Gente, a administração só serve para controlar recursos materiais? Não é isso, né? A administração serve para atingir todos os objetivos de uma organização. Então B está errado. Vamos ver a C. Gerenciar pessoas no ambiente organizacional, cuidando para que elas consigam atingir os objetivos anteriormente planejados. Não é isso, né? A gente tem que fazer com que as pessoas atinjam os objetivos da organização, né? Vamos ver a D. Significa a condução racional das atividades organizacionais e trata de planejamento, direção e controle das atividades da organização. Perfeito, né? Ele descreveu aqui as funções administrativas e a gente sabe que essa é a maneira mais comum de conceituar a administração, a partir daquilo que ela faz, a partir das funções administrativas. Então, gabarito da questão, alternativa D de dado. Mais uma questão ao CP-EBSER Assistente 2017. Assinale a alternativa que apresenta a palavra, que significa a função que se desenvolve sob o comando de outro, ou um serviço que se presta a outro, ou ainda uma atividade que se recebe por delegação de outro. Gente, essa é a forma de conceituar a administração a partir da sua etimologia, a partir da origem da palavrinha administração. Lembra lá? A administração vem do latim administer, que significa justamente a função que se desenvolve sob o comando de outro. É a historinha lá do administrador, que ele recebe a delegação, ou seja, ele recebe a responsabilidade do dono do patrimônio, do dono do capital,
para gerir os negócios. Então, esse aqui são as características do conceito de administração, o conceito etimológico, gabarito, portanto, alternativa A. Mais uma questão, IBFC Docas Administrador 2015. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Baseada nos estudos de administração é o processo e o uso de recursos com a finalidade de alcançar os objetivos das organizações. Gente, quem foi o autor que deu origem ao conceito mais o conceito de administração enquanto processo, aquele conceito de mais objetivo, a partir daquilo que a administração faz? Foi Fayol ou foi Taylor? A gente conversou sobre isso, gente. Foi Henry Fayol que desenvolveu o conceito de administração enquanto processo. E quais são as funções que a administração faz? Nós já vimos lá: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o gabarito da questão, alternativa C de casa, né? Então, baseado nos estudos de Fayol, porque foi Fayol o primeiro autor a se preocupar em descrever aquilo que a administração faz, ou seja, dar aquele conceito de administração enquanto processo. E hoje a gente sabe que as funções da administração são planejar, organizar, dirigir e controlar. Gabarito, portanto, C de casa. Gente, falamos aí bastante sobre administração, vamos falar um pouco agora sobre o conceito de organização. Por que a administração existe? Se você atentou bem, a gente falou sempre de que a administração ela existe para ela realizar as funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar, para fazer o quê? Para fazer com que as organizações atinjam os seus objetivos. Aí você me pergunta: beleza, Marcelo, entendi que a administração ela serve para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos. Mas afinal, o que são organizações? É isso que a gente vai estudar agora. Conceito de organização, gente. Toda vez que eu tiver pessoas, mais recursos, mais um objetivo, eu vou ter uma organização. Então, uma empresa é uma organização? Pensa um pouco. Em uma empresa eu tenho pessoas? Tenho um conjunto de pessoas, tenho empregados, eu tenho sócios, eu tenho gestores, tenho pessoas. Tenho recursos? Tenho recursos, eu vou ter máquinas, equipamentos, né? E eu tenho objetivos? Sim, toda empresa almeja alguns objetivos, objetivos financeiros, objetivos sociais, objetivos, né, ambientais também, né? Então, almeja um conjunto de objetivos. Então, eu vou ter uma organização. Então, posso concluir que uma empresa é uma organização porque ela tem pessoas, ela tem recursos, ela tem objetivos. Um órgão público é uma organização? Pensa um pouco. Em um órgão público eu tenho pessoas? Sim, eu tenho servidores públicos, eu tenho gestores daquele órgão público. Beleza. Eu tenho recursos? Sim, eu tenho equipamentos, né? Eu tenho máquinas, eu tenho um escritório, eu tenho mobília, eu tenho tudo isso. Eu tenho recursos, então. E tenho objetivos? Sim, todos os órgãos públicos almejam atender o interesse público, atender finalidades públicas. Então, eu tenho pessoas, eu tenho recursos, eu tenho objetivos, logo um órgão público também é uma organização. Então, toda vez que eu tiver pessoas, mais recursos, mais objetivos, eu vou estar diante de uma organização, beleza? Então, olha como que Avenato aqui descreve, né? Que Avenato define que organizações como um conjunto de pessoas e recursos que trabalham juntos para alcançar objetivos em comum. A organização pode ser conceituada como uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Isso é muito interessante, gente, porque nós criamos organizações enquanto sociedade, né? Você nasce em organizações, você nasce no hospital é uma organização. Você trabalha em uma organização, a sua empresa, um órgão público são organizações. Quando você morrer, né, seu corpo vai ser embalsamado, vai ser cuidado por uma organização, uma funerária, né? E aí você vai ser enterrado em um cemitério, que também é uma organização, né, que vai gerir aqueles recursos. Então perceba que toda a nossa sociedade ela foi construída dentro de organizações. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas perceberam que quando elas trabalham em conjunto, elas precisam ter algum nível de organização, né, de estruturação para conseguir atingir objetivos maiores. Imagine, se você, ainda que você seja um especialista em física e tudo, você sozinho jamais conseguiria construir um foguete, por exemplo. Então a gente só conseguiu, enquanto sociedade, construir um foguete, construir uma casa. Por quê? Porque a gente se organizou, né?
coordenamos diversos esforços, diversos indivíduos sentaram ali, vamos junto construir essa casa? Beleza, então se junta várias pessoas, vários recursos, define o objetivo e aí consegue construir objetivos maiores. Então toda nossa sociedade é construída por meio de organizações, beleza? Esse é o conceito. E aí, gente, é muito comum a confusão. Nossa, Marcelo, mas eu fiquei meio confuso, né? Administração e organização são a mesma coisa? Gente, não é a mesma coisa não, tá? Organização é o campo de aplicação da administração, é o local. Então fica assim com a ideia. O local é a organização. Então empresa é uma organização, órgão público é uma organização. O que é feito dentro da organização, né, que os gestores, né, os diretores, os presidentes dessa organização fazem, é justamente a administração. Então a administração ela é aplicada dentro das organizações. Para quê? Para ajudar as organizações a alcançarem seus objetivos. Então é essa a ideia. Então, dentro de uma empresa é uma organização. Eu vou ter lá a figura do presidente da empresa. Esse presidente da empresa vai fazer a administração, ou seja, ele vai planejar, ele vai organizar, ele vai dirigir, ele vai controlar, ele vai realizar as funções administrativas para fazer com que essa empresa, essa organização, atinja os seus objetivos. É essa a ideia. Então não confunda, uma coisa é organização, que é o campo de aplicação da administração, é o local, outra coisa é a administração, que é a ciência, é a arte, é a tecnologia que aplica as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, para ajudar as organizações a atingirem seus objetivos. Belezinha? Então é essa a ideia aqui. Gente, muito cuidado sobre isso, tá? Muita gente boa, muita gente que está acostumada a estudar administração se enrola nesse ponto. Saiba que a palavrinha organização, né, ela pode assumir diferentes sentidos em administração. Temos dois sentidos principais, então a palavrinha organização ela tem dois sentidos em administração. O primeiro sentido é o que a gente está estudando aqui, ó, sistema de recursos, que é o conjunto de pessoas, recursos e objetivos. Esse é o primeiro sentido da palavrinha organização. Mas também tem um segundo sentido, que é o de função administrativa, que a gente vai estudar ainda. Nesse momento eu só quero que você saiba duas coisinhas. Eu posso estar utilizando a palavrinha organização em dois sentidos. No primeiro sentido, enquanto sistema de recursos, que foi o que a gente já estudou. O que é uma organização? Pessoas, mais recursos, mais objetivo. Então esse é o primeiro sentido da palavrinha organização. Mas existe outro sentido, o sentido de função administrativa de organização. Tá bom? A gente vai falar sobre isso, mas saiba aí, a palavrinha organização tem dois sentidos em administração. Então, gente, aqui só para consolidar mais uma vez a diferença da palavrinha, dos conceitos, melhor dizendo, de administração e organização. A administração é a ciência que direciona a organização a atingir seus objetivos. A palavrinha organização, ela tem dois sentidos. O sentido de sistema de recursos, que foi o que a gente viu, que é quando eu vou ter pessoas, mais recursos, mais objetivos, que é o campo de aplicação da administração, e o sentido de função administrativas, que é uma das funções. A gente falou, a administração ela faz planejamento, organização, direção e controle. Perceba aqui que eu tenho a função de organização. Então esse é outro sentido que a palavrinha organização pode ter dentro da ciência, né? Dentro do estudo de administração. Belezinha? Isso vai ficar mais claro mais à frente. Pois bem, importante que você saiba que temos diferentes tipos de organização. Vamos ter as organizações formais e também organizações informais. Qual é a diferença, Marcelo? Gente, organizações formais são aquelas organizações que foram planejadas, que foram idealizadas, né? Que tem ali uma constituição formal. Então, assim, eu tenho um documento dizendo, olha, isso aqui é uma organização, são esses objetivos, são esses os recursos, são essas pessoas envolvidas. Então, de maneira mais prática, quando a gente fala em empresas, em órgãos públicos, tudo isso é organização formal, porque existe ali uma estrutura bem organizada, bem formalizada, definida, né, para constituir essa organização. E o que são as organizações informais? As organizações informais, grave aí, são os relacionamentos que surgem de maneira espontânea
dentro da organização. Então, dentro da organização formal. Então, dentro de um órgão público, por exemplo, o João, que trabalha lá dentro desse órgão público, vai começar a conversar com a Maria. E aí vai conversar, vai trocar ideia, vai conversar também com o João. Então vão tomar um chopp na quinta-feira, vão jogar futebol no domingo, enfim. Então esses relacionamentos que surgem de maneira espontânea nas organizações formais é justamente o que a gente chama de organizações informais. Então, organizações informais são os grupos de amigos, são os colegas de trabalho, são todos esses relacionamentos que surgem de maneira espontânea dentro das organizações formais. Então, aqui consolidando o que a gente viu, organizações formais, organização baseada em uma divisão racional do trabalho, integração e diferenciação, estabelecida de acordo com critérios definidos pelos gestores da organização, estrutura e funções definidas, manuais, regulamentos, organograma. Então, exemplos de organizações formais, empresas, órgãos públicos, associações, fundações, tudo isso é organização formal. As organizações informais, por outro lado, são o quê? São as organizações constituídas de forma espontânea entre as pessoas que ocupam posições na organização formal, a partir dos relacionamentos de amizade ou mesmo inimizade. Então, são os relacionamentos sociais que surgem dentro das organizações formais. É isso que a gente chama de organização informal. Constituem os grupos que não aparecem nos organogramas, não possuem regulamentos, não possuem manuais. Para identificar as organizações informais, basta ver os grupos que se formam nas mesas da festa de confraternização da empresa. Então, exemplo de organização informal, grupos de amigos de trabalho. Então, gente, as organizações formais são esses relacionamentos sociais que surgem de maneira espontânea dentro da organização, né? E é importante que você saiba disso. Ah, Marcelo, a administração se preocupa com a organização formal, com a informal ou com nenhuma das duas, ou só com uma das duas? Gente, a administração se preocupa com os dois tipos de organização, tanto a organização formal quanto a organização informal. E aí talvez você fique se pensando aí, né? Pô, Marcelo, mas por que a administração ela se preocupa com a organização informal? Porque ela se preocupa com os relacionamentos que surgem, porque ela se preocupa com as amizades, com essa interação entre as pessoas dentro das organizações. E essa dúvida é muito interessante, gente. A verdade é que os primeiros autores de administração, Henry Fayol, Ford, Taylor, todos eles achavam que, olha, a administração não tem que se preocupar com a organização informal. O que acontece ali de maneira espontânea entre os colegas, entre esse relacionamento social aí, não é interessante para a administração. Então, os primeiros teóricos da administração, eles se preocupavam apenas com a organização formal, né? E isso mudou, né? Acabou que isso mudou a partir de um experimento, lá o experimento de Hawthorne. A gente vai falar mais para frente em outras aulas sobre esse experimento. Mas por que isso mudou? Porque a administração, por meio das pesquisas, identificou que esses relacionamentos aí sociais, ou seja, essas organizações informais que surgem dentro de uma organização formal, elas interferem muito nos objetivos, nas atividades realizadas na organização formal. Então, o fato da Maria ser próxima do João, serem amigos ali, faz com que eles trabalhem melhor juntos, né? Então, essas condições da organização informal, elas influenciam na organização formal. E é por isso que a administração decidiu, não, a gente tem que estudar também as organizações informais. E aí, a administração começou a estudar assuntos que eram muito próprios da psicologia, né? A administração começou a estudar liderança, começou a estudar motivação, começou a estudar trabalho em equipe, todos esses assuntos muito próprios de organizações informais, ou seja, sobre assuntos que se relacionam justamente na maneira que as pessoas interagem, né? Como surgem os relacionamentos sociais. Pois bem, gente, então saiba aí, organização formal são essas organizações baseadas em uma divisão racional do trabalho, empresas, órgãos públicos, associações e fundações. Organizações informais, por outro lado, são essas que surgem de maneira espontânea, são as amizades, as inimizades dentro da organização. Belezinha? Então gravamos isso, né, gente? A palavrinha organização, ela pode assumir dois sentidos. O sentido de sistema de recursos. Qual é esse sentido? É quando eu vou ter pessoas, recursos mais objetivos, e aí eu tenho dois tipos de organização, organização formal e organização informal. E eu posso também utilizar a palavrinha organização
no sentido de função administrativa. E a gente vai aprofundar esse sentido ainda, mas saiba aqui o que é que eu faço dentro dessa função administrativa de organização. Eu me preocupo com a utilização dos recursos, eu defino as tarefas, eu moldo a estrutura organizacional, eu atribuo autoridade e responsabilidade. Então esses são os dois sentidos da palavrinha de organização. Vamos ver uma questão para fixar. No âmbito da ciência da administração, o conceito de organização pode ser visto sob dois prismas. O primeiro, como um grupo de indivíduos associados com um objetivo comum. Perfeito, né? Aqui é o sentido de organização enquanto sistema social. E o segundo, como uma das atividades administrativas relativa à função de organizar, isto é, estruturar, dividir e sequenciar o trabalho. Perfeito, esse é o sentido de organização enquanto função administrativa. Então são esses os dois principais sentidos da palavrinha de organização no estudo da administração, o sentido de sistema social e o sentido de função administrativa. Foi isso que a gente viu. Gabarito, então, portanto, correto, tá? Gabarito certo. Mais uma questão: no organograma das entidades públicas ou privadas estão presentes tanto a estrutura organizacional denominada formal quanto a estrutura caracterizada como informal. Gente, no organograma, nos manuais, nos relatórios, aí eu vou ter o quê? Organização apenas formal, né? Formal, e não organização informal. Não vai ter lá no organograma da empresa, no manual da empresa, os amigos do futebol, né? A galera que toma chopp na quinta-feira. Não vai ter nada disso. Então, nos manuais, nas normas, no organograma da empresa, só vai a organização formal, aquilo que foi planejado, aquilo que foi idealizado. Os relacionamentos sociais que surgem de maneira espontânea não vão para o organograma, não vão para o regulamento. Por isso, esse enunciado está errado, né? Porque não vai a parte informal, não. Gabarito, portanto, errado. Mais uma questão, Quadrix, assistente 2019. A organização informal é o resultado da interação espontânea de seus membros, constituindo-se em uma contrapartida da organização formal, que não é capaz de conformar a realidade concreta. Gente, isso aqui está perfeito, né? O que? A organização informal é o resultado de uma interação espontânea, ou seja, ninguém manda, né, você ficar amigo de alguém. Você se torna amigo de uma pessoa, você cria um vínculo social de maneira espontânea, a partir dessa interação, a partir do convívio, né? Esse é o primeiro ponto. A organização informal, ela se constitui uma contrapartida da organização formal, ou seja, ali, a partir do momento que você cria um departamento, um setor, você agrupa pessoas em determinado local, essas pessoas vão interagir. E nesse momento você começa a criar também uma organização informal. É isso que o enunciado está dizendo. Olha, a organização informal ela surge em contrapartida à organização formal. Então, quando você cria ali uma estrutura formal, a partir do momento que você agrupou pessoas, essas pessoas elas vão interagir e vão criar vínculos sociais. Então, isso aqui também está perfeito, né? A organização informal, ela de fato ela surge em contrapartida à organização formal, que não é capaz de conformar a realidade concreta, né? E aí é outro ponto que a gente falou. Olha, os primeiros teóricos da administração, eles de fato eles só se preocupavam com a organização formal. Eles achavam que, poxa, o papel da administração é se preocupar com a organização formal. Os relacionamentos sociais, quem é amigo de quem é inimigo de quem é o líder de quem influencia quem, isso não tem nada a ver com a administração, né? Só que isso se mostrou incorreto, esse pressuposto se mostrou incorreto. Se percebeu que mais à frente, com os experimentos, com o avanço das pesquisas, percebeu que esses relacionamentos sociais eles influenciam muito na organização formal. Então a gente tem que estudar também a organização informal para entender um pouco sobre motivação, sobre liderança, sobre trabalho em equipe, porque apenas por meio da compreensão tanto da organização formal quanto da organização informal que a gente vai se aproximar um pouco mais da realidade concreta. Então o que o enunciado está dizendo aqui? Que olha, quando eu olho só para a organização formal, ela não é capaz de conformar a realidade concreta. Isso também está correto, né? Para eu me aproximar um pouco mais da realidade, eu tenho que entender tanto a organização formal quanto a organização informal. Então, excelente questão e ela está perfeita, né?
Gente, falamos aí sobre conceito de administração, conceito de organização, os sentidos que essas palavras podem assumir. A gente faz um pequeno break agora e retoma a seguir falando sobre processo administrativo, um tópico extremamente cobrado na sua prova. Então espero que você esteja animado e aí respira um pouco, bebe uma aguinha que eu já estou te esperando no próximo bloco.